A partir de agora, Momento da Palavra, com o pastor Mike Mitestein, Igreja Sem Mácula, Rua São Pedro, número 47, bairro São Luís, Brusque. Momento da Palavra. A Bíblia fala em Salmos que Deus separou para si aqueles que lhe é querido. Se você está aqui hoje é porque Ele teve misericórdia de você. Pastor, e das pessoas que estão lá fora também, de fato, Ele tem misericórdia, porque a própria palavra fala que a causa de nós não sermos consumidos é pela misericórdia dEle. Então, pelo fato de nós estarmos aqui nessa noite, é motivo de a gente se regozijar na presença de Deus. Porque se a palavra mesmo fala que Ele que escolheu, que Ele que separou, que Ele que trouxe, meu amigo, olha o privilégio que nós estamos tendo de estar diante da presença de Deus. Não é para todos, não é todos que têm essa oportunidade ou esse privilégio de se colocar diante da presença dEle, é somente aqueles que Ele mesmo designou. Bom queria eu ter o poder e ter força para que eu pudesse evangelizar a boa palavra da verdade, e pelo meu interesse trazer as pessoas para a igreja. Não é assim. Nós pregamos, como diz a própria palavra, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Eu posso pregar para você, outras pessoas podem pregar para você, ela pode mostrar o verdadeiro caminho, o verdadeiro evangelho, mas entenda uma coisa, só virá para ele aquele que o Pai mesmo designou que viesse. Atos mesmo fala, se você ler a palavra você vai entender, que Deus colocou dentro da igreja aqueles que havia de ser salvo. O próprio Deus fez isso, não é para todos. Agora entenda uma coisa, existem os atributos de Deus na palavra dele. Muitas das vezes um dos pontos principais dos atributos de Deus é aquilo que vai esmiuçar nossa ferida que está aberta. Nós não venhamos para a igreja para ouvir o que a gente quer, não é assim. Se você vai numa igreja que prega o que é agradável aos seus ouvidos, meu amigo, perdoa o que eu vou falar, você não está no Evangelho de Cristo, você está presenciando uma palestra motivacional, que vai massagear o seu ego, e vai fazer com que você se sinta confortável na cadeira, e não é isso que Cristo faz. Se João 6,60 diz que até os discípulos viraram as costas para Jesus, quem dirá o povo que não conhece a verdadeira palavra? Quem dirá a gente que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, que o nosso interior é mau, que nós praticamos maldade, que nossa intenção do coração é mal, que não há bondade dentro da gente? Imagina a gente. Pastor, eu estou aqui hoje porque Deus fez um milagre na minha vida, é por isso? Eu achei que fosse por gratidão. Pastor, eu estou aqui hoje porque eu tenho medo de ir para o inferno, é por isso? Eu achei porque você tivesse gratidão de buscar Deus, e pelo que Ele fez na sua vida. Não podemos ser interesseiro. A grande maioria das pessoas vão para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Meu amigo, se você vem para cá por isso, esqueça, não foi para isso que Deus te chamou. Nós estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar o Pai em espírito e em verdade, adorar Ele, porque Ele que é digno de toda adoração, somente Ele, não dada ao homem. Que Ele diminua eu para que Ele cresça dentro dessa igreja, que Ele seja a base forte desse ministério, que tudo nessa igreja seja centralizada para Cristo e não para o homem do altar, que eu seja o mais miserável dessa igreja, mas que Cristo seja o centro de tudo. Amém? É isso que a palavra dele tem que nos mostrar, que diminua eu, mas para que ele cresça dentro da gente. Amém? Naum capítulo 1, você que tem a sua Bíblia, Naum capítulo 1, nós vamos falar sobre os atributos de Deus,
Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. A gente vai falar sobre os atributos de Deus, e é o que a gente não quer ouvir. A nossa carne não quer isso, porque os atributos de Deus é acima de todos os atributos. Primordial se chama justiça, e dentro dessa justiça se enquadra todo tipo de pecado que o homem comete, e ele recebe a justa justiça de Deus, tanto para a ira quanto para a condenação. A gente pode dizer que a injustiça é da parte de Deus, pessoal? De maneira nenhuma. Paulo mesmo fala isso para os judeus, no livro de Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8 fala muito disso. Não há injustiça da parte dele, mas os atributos de Deus estão voltados principalmente para a sua justiça, e dentro da justiça está o furor, a cólera, a ira, a gritaria de Deus, que é o que nós não queremos aceitar, porque esses atributos de Deus caem justamente em cima do homem da desobediência, do homem do pecado, daqueles que praticaram injustiça, imoralidade, e hão de receber a justa ira de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz aqui Naum capítulo 1. Todos acharam, gente? Os obreiros podem sentar também, o auxiliar também pode sentar. Olha o cabeçalho, diz assim: a ira e a misericórdia de quem? De Deus. Eu vou ler depois e eu vou explicar. Olha só, presta muita atenção, por favor, porque eu vou ter um versículo secundário para aplicar sobre essa advertência que a gente vai fazer aqui. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor, olha só, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Está escrito na tua palavra isso? Na Bíblia de vocês está escrito isso? O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de amor. Ah, não é amor? É cheio do quê? De ira. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e é cheio de ira. O Senhor toma com vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Aí diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e míngua todos os rios. Desfalece em Bazã, e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Olha só, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Ah, que texto, né? Os atributos de Deus, a misericórdia e a ira de Deus. Pastor, Deus não é um Deus misericordioso? É um Deus misericordioso. Mas por que nós fugimos do Deus da ira e queremos apenas que o Deus da misericórdia se apresente diante da gente? Porque nós fugimos de um dos maiores atributos, que é a justiça. E ligado na justiça está a sua ira, o seu furor, a sua cólera, a sua gritaria. É o que o homem rejeita na palavra da verdade. O homem quer buscar o texto que pode tampar um passado ou uma ferida que ele mesmo tem aberto, o pecado cauterizado. Se Deus falou na sua própria palavra através do profeta Naum, que era um profeta que foi levantado por Deus para pregoar sua ira contra Nínive, o mesmo que aconteceu com Jonas, que pregou também em Nínive. Jonas vai à cidade de Nínive e prega lá, porque o pecado do povo se achegou às minhas narinas.
nas minhas narinas. Entenda uma coisa, Deus ama, de fato e de verdade, Ele ama aqueles que amam e praticam sua palavra, os seus juízos e os seus preceitos. Deus ama, de fato, e se inclina para todos aqueles que andam segundo os seus mandamentos. Deus ama sim. Deus ama quem, pastor? Aqueles que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, mas prudentemente andam no caminho da justiça. Esses Deus ama. Por que Ele pede para mim quando se achegar a Ele? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Carregar a cruz, abnegação, rejeição, negar-se a si mesmo, negar a minha vontade, negar o meu coração, negar aquilo que a minha carne mais gosta, porque o pecado foi pago naquela cruz. Ele se fez maldito. Está escrito em Gálatas que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em amor a gente, não em amor a todo mundo. Ele mesmo fala: eu não rogo pelo mundo inteiro, somente por aqueles que meu Pai me deu. Somente por aqueles que o Pai lhe deu. E aqueles que o Pai lhe deu são aqueles que andam nos seus preceitos, na sua lei. Davi mesmo disse: eu amo a tua lei, nela medita o meu coração. E meditar o coração na lei de Deus é saber que qualquer coisa que eu faço contrário da palavra, as advertências de Coríntios 6:9 e as advertências de Apocalipse capítulo 21, 22, eu não posso praticar o mesmo. A mentira, a luxúria, a desobediência, o coração altivo, a soberba, meu Deus, como diz a própria palavra em Timóteo, que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, negariam a fé, serão inimigos da cruz, inimigos de Deus, serão inimigos de Deus. Qual é o homem que se aplica sendo inimigo de Deus? É todos aqueles que rejeitam a sua palavra. E a palavra de Deus não é meio termo, não é somente os salmos ou provérbios, porque até salmos mostra a ira de Deus, até provérbios mostra a ira de Deus. O homem sempre vai buscar aquilo que apraz a sua carne. Pastor, eu estou na igreja hoje porque me convidaram, eu estou necessitado, eu estou doente, eu preciso de uma resposta de Deus. A resposta de Deus já foi aplicada 2000 anos atrás. O seu pecado, que era tratado de dívida contra você, já foi aplicado na cruz de Cristo. A resposta Ele já deu. Estamos aqui hoje para adorá-lo, aquele que é digno de toda adoração. Amém? A própria palavra aqui mostrou que seja todo homem condenável. Ele não levará por um inocente o culpado. Ele não levará o inocente como culpado, ou culpado por inocente. Pastor, eu estou andando na palavra de Deus, eu conheço os atributos, eu conheço a origem da palavra, e hoje eu sei o que pode acontecer comigo se eu resvalar os meus pés. Bem-aventurados sejam vocês. Porque se vocês sabem que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, vocês sabem que os olhos dele estão sobre todos, sobre todas as suas obras, sobre todas as suas atitudes, sobre tudo o que você faz, por mais que você tenta enganar a si mesmo, mas você não pode enganar dele. Amém? A ira de Deus vai ser aplicada principalmente sobre todos aqueles que cometem pecado, mas cometendo pecado achando que está enganando o próprio Deus. Você pode ver que os atributos estão escritos aqui. Ninguém pode fugir de Naum capítulo 1. Ninguém pode fugir da ira e da misericórdia. Quando ele fala, o Senhor é Deus zeloso e vingador, ele não diz que ele é zeloso para com o povo, ele é zeloso para com o seu nome. Ele é zeloso para consigo mesmo. Ele zela o seu próprio nome. A própria palavra fala isso. Ezequiel, nós vamos ler Ezequiel capítulo 20. Deus, ele zela pelo seu nome. Tudo que ele faz segundo a sua própria palavra. Ele não pode mentir contra a palavra dele. Se um homem for morto na prática do adultério, na prática da mentira, na prática da fornicação, na prática da bebedice, esse homem será condenado pelos séculos dos séculos, porque ele não pode mentir com a palavra dele. Pastor, e a misericórdia de Deus, ele não pode, esse homem, no último minuto do fôlego de vida, ser salvo. A Bíblia fala que os adúlteros, os fornicários, os beberrões, os glutonários, os efeminados, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Ele não pode mentir. Justiça é um dos maiores atributos da palavra de Deus. Imagina comigo, a gente lutando aqui com toda a força e todo o vigor,
Não que seremos salvos pelas nossas obras, mas estamos permanecendo, porque a Bíblia mesmo fala que aquele que está de pé cuide para que não caia, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar na caminhada de fé. Aí nós estamos lutando, nós estamos guerreando contra a nossa vontade, e uma pessoa morre na prática do pecado. Deus é justiça, não pode passar a mão na cabeça do pecado, se ele não poupou nem o seu próprio filho, seja todo homem condenado diante dele. Mas a justiça de Deus aplicada também na vida do seu próprio filho, naquela cruz, Cristo Jesus, pagando pelos nossos pecados, a justiça de Deus, tirando alguns das amarras do diabo, tirando alguns da cilada do diabo, alguns que estavam já condenados ao Hades, porque ele mesmo fala que não é para todos. Poucos são chamados, poucos são escolhidos, poucos são lavados pelo sangue do Cordeiro, poucos são de fato e de verdade justificados pelo sangue, poucos. Se você lê a palavra da verdade, quando fala sobre a soteriologia, o estudo da salvação do homem, ele não vai aplicar para todos. O evangelho é universal, o evangelho é universal, ou como diz a patrística, o evangelho é católico, mas não é romano. O que significa a palavra católico? Universal. A igreja é católica, nós somos católicos. Por quê, pastor? Porque a palavra católica veio da patrística. Os pais da igreja atribuíram a palavra católica, porque a igreja é o quê? Universal, está espalhada nos 4 cantos do mundo, mas ela não é romana. Se você estudar sobre a história, o problema é que as pessoas não estudam. Se você estudar sobre a história da igreja, depois de muito tempo, quando o apóstolo Paulo, João, na ilha de Patmos, Pedro, quando pregaram o evangelho de Cristo, chegou um momento que esse evangelho foi adulterado. Depois do tempo, do período interbíblico ou intertestamentário, aonde que o Alexandre o Grande começa a criar o helenismo, unificar as raças, unificar a língua, unificar a cultura, unificar tudo, preparando o caminho para Cristo. Quando ele prepara tudo isso, a igreja está estabilizada sobre a terra. Depois vem o evangelho de Cristo. Depois que Cristo vem e aplica a palavra da verdade, os discípulos começam a caminhar na mesma palavra. Depois Clemente de Roma, Anastácio, Agostinho de Hipona começam a pregoar o evangelho de Cristo no período patrística, no período dos pais da igreja, e eles aplicaram esse nome católico, porque a igreja seria universal, seria espalhada por todo mundo. Mas o romanismo contrariou a verdade que provinha dos discípulos, dos apóstolos. Começaram a colocar dentro da igreja a venda de indulgências, salvação comprada. Começaram a colocar dentro da igreja o purgatório. Se não tiver ninguém que purgue a alma daquela pessoa, a pessoa será condenada ao inferno. Então por que existe inferno, meu Deus? Seria todo mundo salvo pelo purgatório? Mas não. Ao homem está direito morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo. Juízo. A Bíblia diz: o dia em que o homem estiver diante do tribunal de Deus para ser julgado pelas suas obras. Atributo de Deus. Ou seja, a igreja é católica, a igreja é universal. Não é a igreja universal, mas a igreja é universal, é espalhada pelo mundo. Agora, a Bíblia fala que os judeus são comparados com a areia do mar, mas só será salvo os remanescentes. Aqueles que carregam e guardam os atributos de Deus. Aqueles que sabem que Deus é um Deus irado. Aqueles que sabem que Deus, ou o furor e a cólera de Deus irá cair sobre o homem do pecado. Aqueles que sabem que a justiça de Deus é aplicada na vida de todos aqueles que resbalam seus pés. A Bíblia mesmo mostra isso. E aqueles que conhecem essa verdade, meu amigo, por isso que eu digo, bem-aventurados são vocês. Estude a palavra. Por mais que você sabe que Deus é um Deus irado, você vai fazer contrário para que a ira de Deus não caia sobre vocês. Amém? Porque a Bíblia mostra 2 atributos no cabeçalho: a ira e a misericórdia. Mas a misericórdia dele está espalhada pelo mundo, até sobre o pior homem da face da terra, até sobre o homem que comete adultério, até sobre o homem que mata, o homicida, o suicida. A misericórdia de Deus está sobre ele. Porque se a Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos da misericórdia de Deus, se o homem mau ainda está com vida,
ainda a misericórdia de Deus está sobre ele. Paulo, depois de muitos anos, quando Paulo acordava de manhã e o sangue escorria nos seus olhos de raiva, de ira para matar os cristãos. Pastor, mas por que Deus não chamou Paulo antes? Porque era necessário acontecer isso. Se você ler Apocalipse, você vai ver que a Bíblia fala assim: chegou os mártires para Jesus, Senhor, quando que o Senhor vai fazer justiça pelo nosso sangue? Jesus falou assim: calma aí, tem muitos ainda que vão morrer pelo meu nome, vai ter muitos ainda. Os mártires que morreram na mão de Paulo serão ou receberão a sua glória e a sua virtude nos céus, mas ainda tem muitos que vão padecer pelo nome dele. Por isso que eu falo, a igreja evangélica, ela passa quilômetros de distância de saber o que é um verdadeiro e o evangelho genuíno. A igreja evangélica, meu amigo, não conhece o verdadeiro evangelho. A igreja evangélica não sabe que o pai que repreende ama, mas muitas das vezes sua repreensão é ira. A igreja evangélica não sabe que o pai que repreende, o pai que exorta, é o mesmo pai que se ira, que lança o seu filho, entre aspas, no inferno, porque não é o diabo que lança no inferno. A Bíblia mesmo diz que Deus irá se rir de quem está no Hades gemendo. A Bíblia mesmo mostra que Deus, sentado na sua glória, no seu trono, vestido de glória, meu Deus, com os 24 anciões, na entrada de Jerusalém, Ele irá rir de quem está no inferno gemendo. Em outras palavras, receberam a oportunidade, mas rejeitaram. Receberam a oportunidade, a dádiva e as virtudes de Deus, mas rejeitaram. Atributo de Deus. A Bíblia fala que Ele é zeloso. Olha só, zeloso, o atributo usado por ter zelo por seu nome. Você pode pesquisar até no dicionário que diz isso. Atributo usado por ter zelo por seu nome e não por outrem. Então Deus, Ele era zeloso pelo seu e não pelo povo de Israel. Porque até a própria palavra diz que Deus não terá compaixão com o povo de Israel. Não zelou. A ira de Deus, a justa ira caiu sobre aquele povo. Primeiro atributo, zeloso. Segundo, Ele é vingador, vingativo. É um adjetivo que vinga. Olha só. Disse aquilo que serve para vingar. Origem da palavra. Vingador, vingar mais dor. O vingador causa dor. Vocês acham que o povo no exílio não estavam padecendo miséria? Não estavam padecendo o ardor da ira de Deus, como diz Lamentações? Vocês acham que o povo que estava exilado, os homens vendo as suas mulheres, meu Deus, sendo abusadas na sua frente, as suas crianças sendo mortas na sua frente, pelo exército babilônico, por Nabucodonosor, vocês acham que não doía dentro deles? Vocês acham que as mulheres que estavam sendo abusadas e ainda por cima vendo os seus maridos mortos, vocês acham que não causava dor neles? Mas foi justo. Quem dirá eu, meu Deus? Cadê o Deus da justiça, deixando que Nabucodonosor, através do exército babilônico, mate as crianças inocentes? Deus falou na palavra dele. Não há injustiça da parte dele. Simplesmente Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer, e Ele terá misericórdia de quem quer ter misericórdia. Quem é você, ó barro? Um pedaço de barro, pó, nada. Paulo mesmo disse: o meu passado eu considero como esterco, como que para nada se aproveita. Quem é você, ó pedaço de barro, para murmurar contra o seu Deus? Quem são vocês? Você pode ler na palavra de Deus que fala isso. Isaías 45 fala a mesma coisa. Romanos capítulo 9 fala a mesma coisa. Quem somos a gente para murmurar contra Ele? A justiça foi aplicada. Eu sempre dou esse exemplo, você pode entender que é bem assim. Se eu não me engano, em Êxodo capítulo 30, Deus aplica como seria a ordem de um culto, do incensário, como era aplicado no templo. Os filhos de Arão estavam ali. Nadab e Abiú estavam ali presentes. Eles viam, através da lei de Deus, como se apresentava o incensário. Só que Levítico 14, eles foram, se eu não me engano, Levítico 14, foram apresentar a Deus a oferta no incensário. Mas a Bíblia diz que eles pegaram fogo estranho. Não demorou muito tempo, na mesma hora, a Bíblia disse que o fogo desceu do céu e consumiu os dois. Matou os dois. Moisés fala bem assim para Arão: Arão, não chores, porque se você chorar você vai morrer. Se você chorar você está chamando Deus de injusto.
porque o que Deus fez foi justo. Ele falou em Êxodo 30 como teria que ser feito com o incensário. O incensário é santo, é sacro, é sagrado, mas fizeram diferente. Deus é justo, e sobre o homem do pecado é aplicada a sua justiça. Na nossa vida hoje, pastor, eu estou bem, eu pequei, não me aconteceu nada. Meu amigo, cuidado, cuidado, porque num determinado momento Ele vai tirar o fôlego de vida de vocês. O que é a sua vida ao homem, a não ser um vapor que logo aparece, depois some. Está aí, você está aqui agora, hein, gente? Mas quem disse que você vai conseguir sair vivo dessa igreja? Você garante? Eu falei esses dias na igreja, quantas pessoas já têm o celular para despertar amanhã para trabalhar, mas quem disse que você vai, quem garante que você vai acordar amanhã para trabalhar? Que fé que é essa? Que garantia que é essa? A Bíblia mesmo fala que a Deus está o direito de dar vida e de tirar a vida. A maneira que Ele vai tirar a nossa vida, não basta a gente saber, o que basta é nos prepararmos diante dEle, que estamos preparados como aquelas virgens prudentes, que quando o noivo veio para buscar as noivas, elas estavam preparadas, as virgens prudentes estavam com óleo, meu Deus. As loucas falavam assim, dai-nos um pouco desse azeite. As prudentes, não, vai nos mercados e compram, para que não falte para a gente. É aquele tipo de pessoa que vem para a igreja, ou que talvez não vem para a igreja, e fala assim, você vai para a igreja, ora por mim. Vem para a igreja e ora você mesmo. Pastor, ora por mim. O pastor ali, ó, ralando, orando, e a pessoa em pecado não faz a parte dela. É ou não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não dependa da oração do pastor não, quando você não faz a sua parte. O véu rasgou, meu amigo, é você e Deus, não é eu, você e Deus, é você e Deus. Quando a Bíblia fala que é para você entrar no seu oculto, não está mandando chamar o pastor para estar com você não. Não está falando lá, quando orar diz ao Senhor, chama o pastor, você e ele orará a Deus e Deus ouvirá. Não, você é você e Deus no seu oculto. Seria muito fácil eu depender apenas da oração do pastor quando eu não faço a minha parte. No inferno está cheio de interesseira. No inferno está cheio de pessoas que pediram oração para o pastor, pediram oração para membro. Você vai para a igreja, ora por mim. Você vai para a igreja, fala lá para o pastor, coloca o nome no caderninho da oração. Mas não fizeram a parte deles. A salvação é de graça. A salvação é de graça. A graça é de graça, mas é muito caro. Rodrigo Silva falou uma coisa que é verdade. A graça é de graça, mas não é barata. É muito caro. É ou não é? Ah, pastor, se a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e a Bíblia diz, Jonas mesmo fala que a salvação pertence ao Senhor, e a Bíblia fala que nós não seremos salvos pelas obras, para que homem nenhum se glorie por ela, então eu vou ficar de braço cruzado. Vai crendo que é assim. A graça é de graça, mas vai te custar muito. Vai lhe custar muito. A Bíblia fala que aquele que não permanecer até o fim não vai ser salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você cair, você acabou para você. Então temos que permanecer. Amém? Vingador é um adjetivo que vinga. Disse aquilo que serve para vingar, ou seja, vingador, vingar e dor. A ira. A ira é o que a nossa igreja mais prega, a ira de Deus. Que é o maior atributo de todos. Porque na ira que se manifesta o amor. Um pai que bate no seu filho, ele não bate por mal, é porque ele ama o seu filho. Se você bate no seu filho, você não bate por mal, é porque você ama ele. Se você pega uma varinha, um chinelo, seja o que for, você bate porque você quer conservar o seu filho no caminho reto. Deus é da mesma forma, porém a ira é um intenso sentimento de ódio e de rancor dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa ou insulto, ou rancor generalizado em função de alguma situação infugente da fúria, da cólera e da indignação. Essa é a ira, é um ódio extremo. Pastor, Deus odeia então, porque eu odiei a Esaú e amei a Jacó. Romanos capítulo 9. Deus odeia também, de fato, a Bíblia fala isso. A ira de Deus cai sobre o homem da perversidade. Salmos capítulo 5, versículo 5, fala também. Eu vou ler para você. Salmos 5:5.
Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam iniquidade. Tem palavra atualizada que diz assim, ó, e odeias a todos aqueles que praticam pecado. Odeias, abomina. Deus abomina de tal maneira que a ira dele, toda a fúria, toda a cólera de Deus cai sobre esses. Salmo 11:5 diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina, a sua alma odeia. Deus odeia da mesma forma. Isso é o que a palavra está falando. Não sou eu que estou falando, meu Deus. Então esqueça o evangelho que traz para você aquela colherzinha de mel. Nós entendemos que para o pregador, como Deus falou para João, ou na revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, que nós falávamos domingo passado, Jesus falou assim: coma desse livrinho, porque ele vai se achegar na sua boca com gosto de mel, mas no seu estômago vai chegar amargo como ferro. Vai chegar amargo. Como Deus falou para Ezequiel, a visão de um rolo de um livro. Ezequiel, filho do homem, coma desse livro e proferes todas as palavras que estão escritas nesse livro contra o povo de Israel, o povo de Judá. Justiça. A palavra de Deus foi aplicada no meio daquele povo, mas aquele povo rejeitou a verdade, amando mais a concupiscência do engano, o seu próprio coração. O maior ídolo na atualidade hoje se chama o coração enganoso, porque o homem faz a vontade dele, meu Deus. Faça aquilo que a sua carne odeia, é aquilo que agrada a Deus. Aquilo que a sua alma ama, é aquilo que a sua carne odeia. Pastor, eu odeio orar. Mas é isso que a sua alma ama, e é isso que agrada a Deus. Pastor, eu não gosto de ficar horas e horas orando, eu não gosto de ficar horas e horas ali falando. Não, é isso que a sua carne odeia, mas é isso que Deus se agrada. Rejeição, abnegação. Amém? Agora eu vou mostrar numa história do livro de Ezequiel, capítulo 20, todos os pontos que eu acabei de falar sendo atribuído a um povo. Olha só, nessa história está aplicada todos os pontos que eu acabei de falar. O zelo de Deus, a ira, a cólera de Deus, está tudo em Ezequiel capítulo 20. Todos acharam, gente? No 5º mês do 7º ano, Ezequiel capítulo 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor. Presta muita atenção na história. E assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, acaso viesses consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vos não me consultareis. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias tu, faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles, na terra do Egito. Levantei-lhe a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhe a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que ele tinha previsto, a qual mana leite e mana mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse: cada um, olha o que Deus falou para aquele povo: cada um lance de si as abominações de que se agradaram os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu amor. Não é amor? O meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor ao povo de Israel, por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do
Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos, ele fez conhecer os meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo os homens viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações. Olha para cá um minutinho. Que maravilha, que maravilha. Pastor, misericórdia. Se agradar de um texto desse, eu me agrado e demais. Eu me agrado e demais. Sabe por quê? Porque com um texto desse sobrevém a minha vida um grande temor. Deus falou assim: Ezequiel estava sentado na sua casa, e Ezequiel lá veio os anciões consultar a Deus. Meu Deus, que mal tem isso? Talvez é o que muita gente veio fazer hoje, consultar a Deus. Entre aspas, eu vou para a igreja, eu vou falar com Deus, eu vou chegar lá, vou apresentar os meus louvores a Deus, eu vou chegar lá, apresentar as minhas orações a Deus, eu vou estar em união com os irmãos. Não foi um ancião, foram vários. Vieram se apresentar diante de Deus. Por mais que o povo veio para se apresentar diante de Deus, Deus fez o quê? Não ouviu aquele povo. Aí Deus fala para Ezequiel: julgá-lo-ias tu, Ezequiel? Julgá-lo-ias tu? O julgamento pertence a ele. Imagina nossa história se assemelhando à história do tempo de Ezequiel, o povo de Israel. Deus colocou os estatutos, Deus colocou o seu juízo, Deus colocou os seus atributos dentro da igreja. Está aqui hoje, sendo aplicada na sua vida, mas o problema é que o mesmo povo de Israel está sentado nas cadeiras hoje, ouvindo essa palavra. O mesmo povo, com o mesmo espírito de desobediência, de rebeldia, é o mesmo povo que está sentado nas cadeiras hoje. Pastor, eu estou aqui, mas ainda eu guardo mágoa. Pastor, eu estou aqui, mas eu guardo rancor. Pastor, eu estou aqui, mas ainda eu não casei. Pastor, eu estou aqui, mas ainda eu profero mentira. Pastor, ainda eu estou vindo buscar Deus. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem? Julgá-lo-ias? Faz ele se lembrar das abominações dos seus pais. Quando eu tirei eles do Egito para colocar numa terra que emana leite e mel, mas rejeitaram. Andaram nos seus interesses, andaram nas suas vontades, cumpriram mais a vontade do seu coração do que a sua própria, ou do que a própria palavra de Deus. A vontade de Deus. Preferiram mais o seu eu do que a vontade de Deus. E aí, gente? Dá para contrariar essa palavra? Você quer saber se você está fazendo alguma coisa de errado? É só marcar no seu caderno. Lê em casa Coríntios capítulo 6, versículo 9. Lê em casa Apocalipse capítulo 22. Lê em casa Romanos capítulo 1 em diante. Tem vários pontos que a gente fala e a gente não sabe. Né? Pastor, não fui para a igreja porque eu estava muito cansado. Pastor, não fui para a igreja porque não queria. Cuidado. A ira de Deus é algo muito mais sério do que você pode pensar e imaginar. Agora pode não acontecer nada, mas o dia em que você estiver diante do tribunal de Deus, Deus não levará como inocente o culpado. Ele não falou isso em Naum capítulo 1? Não vai ter inocência dentro de você. Não adianta, meu amigo. É isso que a palavra fala e acabou. Se um sermão desse fosse pregado no tempo de John Wesley, de Jonathan Edwards, eu garanto para vocês que todo o povo estaria em lamento, reconhecendo a miséria de espírito que habita dentro de vocês. Se fosse no tempo passado, o problema é que hoje o pecado como eu posso falar, como diz a própria palavra, que os dias foram abreviados. E por que foram abreviados? Porque se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderia. Foi abreviado por causa do pecado. E o pecado, a cada dia que passa, tem mais força. Na televisão, na internet, na pornografia, desgraça da pornografia. Quer saber, homem, se você assiste essa desgraça de pornografia, é por isso que você não tem desejo pela sua mulher. Porque você prefere ver essas porcarias do que olhar para sua esposa. Sabe por que, homem, você não tem desejo pela sua mulher? Me perdoe, eu vou ser bem aberto com você. Pastor, eu
Meu casamento se esfriou. Será que não é porque você fica ali? Infelizmente, a ira de Deus será aplicada na sua vida. Se eu pudesse pegar o celular de cada homem que está aqui agora, meu amigo, eu tenho certeza que muitos sairiam correndo daqui. Se eu pudesse ver a barra de pesquisa, eu tenho certeza que muitos sairiam correndo daqui. Muitos. Mas não sou eu que julgo. Se eu pudesse julgar, eu julgaria. Amém? Constrange, mas eu amo vocês, por isso que eu prego isso. Amém? Eu não consigo ver, mas Ele consegue. Eu não consigo olhar o que está dentro de você, mas Ele consegue. Julgá-lo-ias tu, filho do homem, julgá-lo-ias tu, faz ele se lembrar das abominações que eles cometeram contra mim. Estou lembrando vocês das abominações que vocês fizeram contra Deus. Pastor, eu não perdoo, não adianta. Aquele que trata o seu irmão mal é homicida. E sabemos que nem um homicida terá parte no reino dos céus. Trata o irmão mal, é homicida. Não precisa ser irmão de sangue, basta ser alguém que você conhece. Tratou mal, não adianta. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Uma vez o pecado descendo para o coração, ele é consumado e gera morte. A Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. Por isso que tem muita gente hoje que ouve a palavra, não constrange, vai orar, está fria, não ora em casa, só quer vir para a igreja para colocar uma falsa imagem dentro de você, que você diz que é cristão, mas não é porcaria nenhuma, que você diz que você conhece a Deus e não conhece nada. Que Deus que você conhece, que não é o Deus das Escrituras, meu Deus, porque o Deus das Escrituras faz a gente olhar para dentro da gente e ver o Espírito que habita do nosso interior. Muitas das vezes tentamos demonstrar na frente dos cristãos, entre aspas, que estão na igreja, mas não é o que a gente faz lá fora. Como eu sempre falo, será que no mesmo grau que você ora a Deus na igreja, você faz isso em casa? Será que com o mesmo choro que você para diante desse altar, é as mesmas lágrimas que correm na sua casa, quando você está sozinho no seu quarto? Hipocrisia, que hipocrisia, meu Deus. Quer orar aqui, mas não ora em casa. Quer ler Bíblia aqui, mas não lê em casa. Quer falar de Deus aqui, mas nem o pessoal que trabalha com você sabe que você é cristão. Porque se eu pudesse perguntar para quem trabalha com você, se você dá um bom testemunho, bom seria que eu nem perguntasse. Se eu pudesse perguntar para os seus familiares em casa, quem é você em casa, se você é um bom cristão, meu amigo, ele iria falar para mim, por isso que eu não vou para a igreja. Porque que igreja que ele está frequentando? Que parece que não vai nem para a igreja, infelizmente. Os cristãos de hoje em dia estão sendo cristãos da boca para fora, mas o coração está cheio de rapina, está cheio de pecado, cheio de contaminação, o orgulho, soberba, o coração está bloqueado, virou um bloqueio para a palavra não entrar. Mas bem que quem cega a ele não sou eu. Amém, pessoal? Amém. Você pode ver Ezequiel capítulo 20, as abominações da casa de Israel depois. Isso não está sendo aplicado só no passado não, hein? Está aplicado hoje também. Aí quem diz assim, mas o Velho Testamento por Deus foi abolido, pastor. As leis foram, mas os atributos não. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra jamais há de passar. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus irado do passado é o mesmo Deus irado de hoje. É o mesmo Deus. O que mudou? A frieza do nosso coração. Nos últimos dias, o amor de muito se esfriará. Agora olha para dentro de você. Olha para você agora, nesse momento. O amor de muito se esfriará. Talvez você está tão frio, mas tão frio, que você não consegue nem ver Deus na pregação. Você não consegue nem ver Cristo na pregação. Você não consegue nem ver a palavra sendo pregada de maneira para te constranger. Você não consegue. Talvez o coração está tão duro, mas tão duro, que essa palavra não está entrando. Mas não tem problema. Mas o pastor está pregando. Amém? Deus, quando chamou Isaías e quando chamou Jeremias, Deus falou assim: Jeremias, prega para o povo, mas tenha ciência de uma coisa. Seja ciente de uma coisa: o povo não vai te ouvir. Mas por que manda então? Eu não é. Mas para que o povo... Analisa comigo. Se Deus falou para Isaías ou para Jeremias, você vai pregar, mas o povo não vai ouvir. Mas então por que Deus mandou se o povo não vai ouvir? Para que eles venham ter conhecimento da justiça, do juízo, dos atributos de Deus. Para que quando eles vierem ser julgados, eles sabem o porquê que estão sendo julgados.
Igreja que não demonstra o pecado do seu povo, a igreja que não mostra o pecado do seu povo, a igreja que não revela o pecado do seu povo, ou o pastor que não faz isso, ele está compactuando com o erro do seu membro, está compactuando com o erro da sua ovelha. Se é que ele é um pastor, ou ele pode ser um bode, meu Deus, porque pastor que é pastor, ele confronta, amém? Pastor que é pastor, ele confronta, para que as pessoas sentadas na cadeira possam observar aquilo que elas estão fazendo, que está desagradando a Deus. Esses são os pontos dos atributos de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Ah, meu amigo, se o que eu estou pregando aqui está certo, que a justiça de Deus caia sobre nós, amém? Todos aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus, sejam, como diz a própria palavra, sejam separados para Ele como queridos. Como diz a palavra, um edifício bem ajustado. Como diz a palavra, Ele colocaria debaixo das suas asas, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas dela. Que Ele faça isso com o seu povo, e não com os bodes, e não com o joio dentro da igreja. Amém, gente? Desculpa a minha sinceridade, mas se você provar que eu estou errado, eu largo essa igreja. Amém? Tem alguém que se atreve? Não? Amém. Que essa palavra crave no seu coração com ponteira de diamante. Amém? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte.